Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus, especialmente com a Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, espalhada, mas reunida em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo para celebrar a Páscoa que une, a Páscoa que foi resposta de Deus para o povo de Israel, a Páscoa que representou a libertação do povo de debaixo do jugo do Egito. A Páscoa, para nós, é o centro da nossa fé. A Páscoa une os dois testamentos. A Páscoa une o Antigo e o Novo Testamento. A Páscoa foi o centro da fé do povo de Israel. E a Páscoa é o centro da fé da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa, como celebração, ela tem mais de 4.000 anos. E ela é uma celebração que vem desde o tempo em que Israel estava debaixo do jugo do Egito. No Egito, o povo sofria por causa da impiedade do faraó. Mas Deus, segundo nos conta o relato do livro de Êxodo, ele viu o sofrimento do seu povo. Ele chamou Moisés e disse a Moisés: tenho visto a opressão sobre o meu povo e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. E diante deste quadro, o Senhor veio em livramento para tirar o povo de Israel, os filhos de Abraão, do cativeiro do Egito. E depois de executar o seu juízo sobre a terra do Egito e sobre a casa de Faraó, então Deus chamou Moisés e deu-lhe um mandamento para que reunisse o povo de Israel e celebrasse e instituísse a Páscoa. Páscoa significa passagem. E naquele momento histórico de Israel, o Senhor, justo e juiz, iria executar sobre o Egito a última das suas pragas, de tal modo que ele retiraria a vida de todos os primogênitos do Egito. Mas sobre o arraial do seu povo, ele não tocaria. Por quê? Porque ele deu orientação para que o povo sacrificasse um cordeiro e tomasse daquele sangue do cordeiro. E aquele sangue seria aspergido, seria passado nos umbrais de todas as casas de Israel, de tal modo que o anjo do Senhor não tocaria nos primogênitos de Israel. Israel era o primogênito do Senhor. Então, a Páscoa foi instituída no capítulo 12 de Êxodo. E ali, todas as famílias seriam reunidas para comer de um cordeiro e o sangue ser aspergido nos umbrais de suas casas para que tivessem a proteção do Senhor. Naquele tempo, Deus estava executando a sua justiça sobre o pecado do Egito. E estava, ao mesmo tempo, trazendo o seu povo para um momento de adoração, de confiança nele, para livrá-lo daquele cativeiro e cumprir no povo a promessa feita há 430 anos antes, de que aquele povo desceria ao Egito, mas de lá regressaria para a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Aquele momento da Páscoa era então o momento do início do povo como povo de Deus,
teria o seu calendário, teria a sua ordem de culto, teria a sua ordem de adoração, teria o seu lugar de adoração, e aquela foi uma época em que Deus iniciou a contagem do seu tempo sobre o povo de Israel. Então Deus diz a Moisés que ao celebrar aquela Páscoa, eles estariam então iniciando o calendário de adoração como povo consagrado ao Senhor. Eles teriam o início do ano. Então, no meio do tempo humano, no meio da opressão, debaixo do jugo de um governo impiedoso, Deus começa a sua história maravilhosa com o povo de Israel. Início de um novo ano, diz o capítulo 12, versículo 2 de Êxodo. E então, a ordem dada a Faraó: deixa o meu povo ir, para que me cultue. Era agora o momento do povo, então, tomar a confiança e depositar nas mãos do Senhor o seu destino. E dali por diante, a vida deles haveria de ser conduzida pelas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Páscoa, passagem do anjo, mas também a passagem do povo de Israel migrando do Egito para a terra de Canaã. Portanto, era a passagem pelo Mar Vermelho, era a passagem pelo deserto, era a passagem pelo Jordão antes de entrar na terra de Canaã. Eles constituiriam um reino especial, onde Deus seria o rei, o Senhor. Ora, a Páscoa para nós é uma celebração, mas além de uma celebração, ela é muito mais do que uma celebração, ela é a vida preciosa que Jesus Cristo nos dá através do seu sacrifício como Cordeiro de Deus. Vivemos um tempo de dificuldade, um tempo de provação, um tempo de medo, um tempo de pavor, um tempo também de recolhimento, um tempo em que nossa alma está aflita diante de Deus com tantas tragédias e mais ainda agora pelo perigo e pela mortandade que o vírus Covid-19 espalha pelo mundo. Mas para nós como crentes, para nós como servos de Jesus Cristo, qual é a aplicação da Páscoa hoje? Também hoje Deus vê a aflição do seu povo. Deus é o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus que tirou os filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó do cativeiro do Egito. É o mesmo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus nosso, o Pai nosso, o Senhor dos exércitos. Temos então hoje uma onda de pavor. A Páscoa que é Cristo é para nós o consolo no tempo desta aflição. Cristo sofreu o pavor também. Cristo sofreu a angústia também. Cristo derramou suor de sangue diante daquela iminência da sua prisão, da sua paixão e da sua crucificação. Jesus sofreu a cruz por nós. Ele, portanto, está conosco no sofrimento. Ele é um homem experimentado nas dores. Ele é um homem experimentado diante da expectativa e pavor da morte. Ele é aquele que enfrentou a cruz.
Ele é o nosso Salvador. Jesus veio não só para cumprir um ministério, mas veio para ficar conosco para sempre. Na presença de Jesus, nós podemos passar também pelas tribulações, pelo deserto, pelo Getsêmani, pelos pavores, pelas ansiedades, porque a palavra de Deus testemunha de que Jesus entregou a sua vida por nós como Cordeiro da Páscoa, mas ele venceu todas as coisas, todas as aflições, ele venceu todas as tribulações, ele venceu o último inimigo, que é a morte. 1 Coríntios 15, 4 diz: tragada foi a morte na vitória do Senhor Jesus. Portanto, o pavor, o medo, a angústia que Jesus padeceu na véspera da cruz estão, portanto, aos pés da cruz, quando se trata de nossa angústia e de nosso sofrimento. Nós levamos isto como dor humana e como sofremos diante da morte e das angústias que nos assolam, mas nós colocamos aos pés da cruz do Senhor Jesus. Precisamos, por outro lado, entender que as tribulações que vêm sobre nós têm uma função pedagógica, uma função exortativa da parte do nosso Deus. Precisamos desapegar deste mundo. Israel precisava se desapegar das panelas do Egito para tomar vigor e força para caminhar pelo deserto em direção à conquista da terra de Canaã. As panelas do Egito eram uma paixão para os israelitas, mas eles precisavam deixar aquela terra de Gozém para trás. Êxodo 16:3 diz que quando aquele povo chegou ao cume do deserto, eles tiveram a sensação de que estavam ali sendo conduzidos para a morte. Não havia horizonte, mas eles precisavam de uma experiência, e a experiência era de que eles deixassem aquela paixão para trás e seguissem na direção da terra de Canaã. Jesus disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o Egito, não ameis o que há no Egito. Não ameis a filosofia do Egito, não ameis as falsas ilusões e o falso conforto do Egito. Somos seres em transferência, em migração, e o nosso destino não é aqui. Não é aqui o vosso descanso, clamou o profeta Miqueias. Portanto, vamos partir, que aqui não é o lugar do repouso, porque está contaminado, está hipotecado, e exigem a hipoteca, isto é, será destruído terrivelmente, diz o profeta Miqueias. Israel precisava peregrinar para Canaã. E nós também. O mundo está ficando muito confortável ultimamente, mas Jesus nos chama para marchar sobre o mundo e amar totalmente e somente a um único Senhor e ao reino que está preparado para todos nós. Deixe o meu povo ir caminho de 3 dias, deserto adentro, para me cultuar, disse o Senhor a Faraó. Faraó não queria deixar o povo ir. O mundo não quer deixar o povo de Deus entrar na plenitude do seu serviço, entrar na plenitude da sua esperança e demonstrar para o mundo de que nós não somos escravos dele, nós fomos redimidos para uma nova vida e para um futuro eterno ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo da Páscoa é marcada pelo confronto de Deus com o Egito. Segundo o livro de Êxodo, ele veio para derrotar os deuses do Egito e a bravura e arrogância e orgulho do faraó. Então, as tribulações do tempo presente marcam o confronto de Deus com esta geração,
marcam o confronto de Deus com os governos deste mundo. Vivemos um tempo de confronto entre o nosso rei e os reis deste mundo. Satanás espalha sua fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12:12. Ai da terra, porque Satanás veio e ele sabe que resta-lhe pouco tempo. Nossa Páscoa, nossa paixão, nossa esperança é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Páscoa não é ano litúrgico, Páscoa não é festa comunitária, Páscoa não é comemoração. Páscoa é a nossa identificação com Cristo e de Cristo conosco na morte e na ressurreição. 1 Coríntios 5, 7 e 11. Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa. Na verdade, Paulo diz, a nossa Páscoa foi já imolada, é Cristo. João Batista proclamou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O nome da nossa Páscoa chama-se Cristo, nossa esperança eterna. Então, nós precisamos de lembrar que o objetivo da Páscoa é Deus nos livrar do cativeiro e nos conduzir à terra de Canaã. Agora andamos por fé e não por vista, no deserto e não no jardim, entre espinhos na carne e não na glória, mas logo veremos o nosso Senhor Jesus Cristo na glória celestial. Maranata, vem Senhor Jesus. E o Senhor responde em Apocalipse 22, verso 20, certamente cedo venho, sem demora. E nós podemos então repetir, amém. Vem Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, o nosso Cordeiro da Páscoa, seja rico em abençoar a toda a sua igreja e nós possamos fortalecer a nossa fé, não numa comemoração, mas aos pés do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe a sua igreja e que essa Páscoa seja de consolo, de bênção e de vitória sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada crente em Jesus Cristo. Amém.